Graça e paz, amados. Que Deus vos abençoe ricamente, abundantemente. As parábolas de Jesus estão descortinando aos nossos olhos espirituais o conhecimento e o entendimento dos evangelhos de Jesus. O que ele quis que nós tivéssemos conhecimento e colocássemos em prática. Hoje, na Palavra que Cura, Jesus nos contou duas parábolas que estão relatadas no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Nesta parábola, Jesus fala sobre compromisso e renúncia que nós temos que termos por amor ao próprio Jesus, amor às vidas, amor ao Evangelho. Evangelho significa boas novas. A primeira parábola tem o título, no Evangelho de Lucas, o serviço de Cristo exige abnegação, ou seja, renúncia, para seguir a Cristo. E a segunda fala de um rei que vai à guerra e teve que ter estratégia. Amados, certamente, quando nós nos propomos a seguirmos a Jesus, com certeza nós vamos aborrecermos a nossa família e aos nossos amigos. Ouçam o que Jesus ensinou. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto consiste em quê, amados? Que a gente não vai agradar e nós vamos termos que renunciarmos às nossas próprias vontades. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Estão entendendo, amados? Porque cada um tem que ter um compromisso. E compromisso é pessoal. Nós não temos que dependermos de ninguém. Porque naquele grande dia, todos irão comparecerem diante do tribunal de Cristo. E daremos contas das nossas boas obras ou más durante a nossa trajetória da vida. E Jesus, amados, continuou relatando a parábola. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Que Jesus quis falar com isso, amado, que nós temos que prestarmos atenção. O qual será a nossa trajetória ao servi-lo, a aceitá-lo como nosso Salvador, para que contra nós não venham zombarias, escárnio, e que nós não possamos servirmos de escândalos nem pedras de tropeços. E ele continua já entrando na segunda parábola. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assentar primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens. Amados, nessa nossa trajetória de abraçarmos o Evangelho, de termos uma vida diferente, uma essência diferente, nós vamos termos
que pedirmos estratégias a Jesus para vencermos os combates do mundo espiritual do mal que virão contra nós. E para entendermos melhor, eu fiz aqui um esboço para que os amados tenham melhor compreensão. Conto a primeira parábola que eu já disse, já relatei aqui para os amados, vamos aborrecer a muitos mesmo. Amados, Jesus nos alertou que não seria e nem é fácil servi-lo e ter esta caminhada com ele. Amados, e o homem que fez a torre e não calculou para concluir a edificação, assim somos nós. Estamos dispostos a renúncias para edificarmos uma torre de vigia? Que Jesus falou sobre um homem que se propôs a construir uma torre de vigia. Torre de vigia quer dizer o quê? Um local de vigilância, aonde tem o quê? Um sentinela. Nesta torre de vigia, na construção, temos que termos uma fé inabalável em Jesus, ou passaremos vergonha por se tornar pedra de tropeço e escândalo para o Evangelho de Jesus, e zombarem, dizendo: eu sabia que ele não seria fiel por amor a Jesus. Não aguentaria as seduções do mundo. Amados, isto é triste, mas é uma verdade. E na sequência, a segunda parábola nos alerta que um rei não entra numa guerra para perder. E que antes tem que haver estratégia e números de soldados para enfrentarem o que vem contra ele. Porque o rei que está vindo contra ele tem 20 mil, tem o dobro de soldados do que ele tem. Amados, assim devemos procedermos. Quando servimos a Cristo, há uma guerra espiritual do mal contra nós. Assim como o rei, que só tinha 10 mil soldados e não poderia enfrentar o inimigo que tinha 20 mil, nós, por nós mesmos, não temos condições de enfrentarmos a batalha espiritual do mal contra nós. Amados, é necessário termos as armas espirituais, as armas da luz. Armas da luz consiste em oração e a palavra de Deus. Temos que nos revestirmos com a armadura de Deus, que consiste em verdade, na couraça da justiça, os sapatos que nós calçamos da paz, capacete da salvação para proteger a nossa mente, o escudo da fé, para que nós não possamos sermos atingidos com os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, leiam tudo sobre a armadura de Deus, que está relatado na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Amados, Jesus nos alerta, é preciso renúncia, compromisso e preparo espiritual para vencermos os ataques que vêm contra nós. Estes ataques são espirituais, mentais, físicos e psicológicos. Então, que nós possamos orarmos. Senhor, me ajuda a permanecer. Senhor, me ajuda a ter um compromisso contigo. Senhor, me ajuda a renunciar. Senhor, me ajuda a ser como Daniel, que decidiu não se contaminar. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Obrigada, Deus, por este ensino. Obrigada porque tu nos amaste primeiro. Obrigada, Deus, que nesta caminhada de nós decidirmos seguir o teu Filho, amado Jesus,
Quantas vezes nós temos sido infiéis, mas a tua palavra fala que ainda que sejamos infiéis, tu continua sendo fiel para nós. Porque tu não pode se negar a si próprio, Deus amado. Eu peço, meu Pai Celestial, que tu fortaleça a cada amado que está ouvindo esta mensagem agora. Fortaleça, Senhor, a vida de cada amado, para que ele possa ficar firme na rocha. Pai amado, firma os pés de cada amado na rocha. Tu és a rocha. E se nós tivermos os nossos pés firmados na rocha, a gente não vai sucumbir contra as adversidades da vida, que a todo tempo vem contra nós para que a gente desista de te abraçar, de ser fiel a ti e de levar a palavra, as boas novas para vidas que estão perecendo. Então, Senhor, eu te peço, fortalece cada amado, que recaia sobre cada amado o bálsamo do renovo e da restauração. E nos cura, Senhor, nos cura, nos dê renovo e traga saúde para nós, principalmente a saúde mental. Senhor, porque a todo tempo a nossa mente está sendo atacada por Satanás. Obrigada, Senhor, por esta intercessão. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu sou a pastora Sandra Brito. Eu já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Continue ouvindo, curtindo, compartilhando. Pessoas estão precisando ouvirem que para servir a Jesus tem que ter um compromisso. Tudo é por esforço. Então, amados, me ajude neste ministério da palavra que eu curo. Sejamos semeadores da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandemente, abundantemente. Amém.